Glória a Deus, queridos. A paz do Senhor. Amém? A paz do Senhor. Glória a Deus. Que bom ouvir Deus falando conosco através da Megume. E realmente, irmãos, é muito importante a gente unir forças, sabe? Porque juntos nós somos mais fortes. Amém? E nosso alcance juntos, com certeza, ele é maior. Louvado seja Deus. Queridos, hoje nós temos uma palavra da parte do Senhor muito... todos os dias, na verdade, a palavra do Senhor ela é preciosa, ela é especial. Mas hoje essa palavra ela tocou muito meu coração. Já é um assunto que eu amo falar. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Eu lembro do profeta que falava assim, que disse assim: eu não quero falar, eu quero ficar quieto. Eu falei que eu não vou falar, mas quando eu não falo, um fogo começa a consumir o meu interior. Eu não consigo não falar, eu não consigo não comunicar a palavra do Senhor. Então, essa presença do Senhor, ela tocou muito a minha vida hoje. E em casa, preparando essa mensagem, eu falei: Senhor, mas de novo? Ele falou: mas o que tem? Fala de novo. E aí eu falei: tá bom, vou obedecer a sua voz. Aí eu vim para a igreja, a Michelle não pôde vir e tal. E quando eu estacionei aqui o carro, um pouquinho mais cedo, aí a hora que eu encostei o carro, que eu abri a porta, eu estava assim: eu navegarei no oceano do Espírito. Aí eu falei: Deus, o Senhor é muito bom, porque é o Senhor que quer falar o nosso coração. Amém? Quantos aqui já sentiram a presença do Senhor alguma vez? Amém? E quando você sentiu essa presença, o que você sentiu? Você se alegrou? Você gostou? Irmãos, é muito bom. Às vezes que a gente sente a presença de Deus, sabe? Porque pela fé Ele está sempre presente. Pela fé Ele mora dentro do nosso coração. Pela fé Ele está aqui nessa noite. Pela sua palavra, a presença de Jesus, ela é real. Só que sentir o toque da presença dele é um pouco diferente do que saber que Ele está perto de você. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Ela está perto de você, certo? Agora toque nela, dá um abraço, dá as mãos. Você vê como que é diferente. Ela estava aí com você, certo? Mas quando vocês se tocaram, né, algo aconteceu diferente. Então, a presença do Senhor, ela pode se manifestar. Queridos, e a verdade é que Deus, Ele ama fazer isso. Ele não quer que a gente viva a não ser pela fé. Por exemplo, Ele não deseja que quando você dobrar o seu joelho para orar e você não sentir a presença dEle, você venha duvidar que Ele não está com você. Ele não quer que quando você venha em um culto, e talvez o Senhor está te instruindo através da palavra, e geralmente uma palavra de instrução, você não sente aquele mesmo peso de glória, como um culto, como está sendo nessa noite, um culto onde nós estamos buscando a face do Senhor. Mas não quer dizer que Ele não está com você também, nos momentos onde Ele está te ensinando. Ele não quer que você viva sempre através de movimentos, através de toque, através de coisas sobrenaturais que aconteçam. Ele quer que você viva pela fé, pela certeza. Eu tenho uma certeza absoluta. Pode faltar todas as pessoas aqui, pode faltar o grupo de louvor, pode faltar alguns membros, mas se estiver 2 ou 3 reunidos aqui, a gente fala: vamos celebrar o Senhor. Jesus fala: eu vim aqui para receber a adoração de vocês. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Jesus, Ele vai falar: eu vim aqui para falar ao coração de vocês. Então abra o seu coração e tenha certeza, Deus, Ele está aqui nessa noite para nos abençoar. Amém? E sabe quando a presença de Deus ela invade o nosso ser, é algo muito bom, e são experiências que são ímpares, sabe? Experiência que são momentos que a gente não quer mais deixar isso acabar. Por que Davi, ele falou assim: um momento na presença de Deus, um momento em sua presença, vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar.
Queridos, olha a comparação de Davi. Ele falou: um momento na presença do Senhor, um momento em tua presença vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. É porque quando ele estava na presença de Deus, não havia melhor lugar para estar. Ele amava sentir a presença do Senhor, amém? Então o tema da mensagem nessa noite é como ser cheio do Espírito Santo. Porque parece que quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, e isso é muito bom, a gente acaba se sentindo quase que um super-herói, não é? A gente fala: meu Deus, agora eu vou vencer tudo, agora nunca mais vou ter frieza. Mas parece que vai passando os dias e algumas coisas vão acontecendo e esse fervor ele vai diminuindo. Isso já aconteceu com você? Acontece também comigo, é natural. Por isso nós vamos aprender nessa noite como não só ser cheio, mas como nos manter cheio do Espírito Santo, amém? Abra aí a sua Bíblia no livro de Efésios. Louvado seja Deus. Efésios no capítulo 5. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 5. Enquanto você procura, eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem em sua casa, né? Talvez ao vivo, talvez uma gravação. Deus ele pode tocar em seu coração, te envolver nesse momento. Eu conheço pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo quando estava orando de joelho dentro do seu quarto. Não era um culto, mas a pessoa falou: eu vou fazer um culto aqui para o Senhor, eu vou começar a falar com Deus. Senti uma vontade de falar com Deus, e nesse momento essa pessoa provou o Pentecoste dentro do seu quarto. Então aonde você estiver, abra o seu coração e tire os paradigmas do seu coração, tire os tabus que existem sobre a presença do Espírito Santo em seu coração, porque merecedor nós não somos, ninguém é merecedor, mas quando Ele nos invade, quando Ele nos toca, aleluias, a sua graça, ela nos torna capaz, amém? Efésios capítulo 5 no versículo 18. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, por essa noite, te agradecer pela tua presença, que eu sei que o Senhor está aqui. Nós já sentimos meu Deus, um pouco do seu toque, e agora nós estamos diante da tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor venha mover as águas aqui neste lugar, Senhor. Pai, que não seja apenas uma voz humana, Senhor, ecoando, Senhor, Pai, nos ouvidos naturais dos teus filhos, Senhor. Mas, ó Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa estar regando, Senhor, cada coração com a tua presença gloriosa. Venha com a tua unção, Senhor, e nos conduz aqui nesta noite, porque nós te amamos. Nós te amamos, nós te amamos, Senhor. A pessoa mais importante, Senhor, a pessoa mais especial, Senhor, aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória é o Senhor, ó Pai. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, e nós queremos, Senhor, ó Pai, ó Deus, entrar, Senhor, ó Pai, neste oceano, Senhor, que é o Teu Espírito Santo, nessa dimensão de glória, Senhor, ó Pai querido. Por isso vem, Espírito Santo, e nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você conhece esse texto? Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, porque isso vai fazer você perder controle, mas enchei-vos do Espírito, ok? Queridos, algumas pessoas, elas falam sobre o álcool, sobre a bebida, e consideram isso como pecado, sabe? Assim, a pessoa beber.
E eu não estou aqui para falar se é pecado ou se não é. Eu só estou aqui para falar a outra parte. Porque assim como se dá muita ênfase em falar, olha, você não pode beber, porque a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho. Ela também diz, depois disso, mas enchei-vos do Espírito Santo. E às vezes nós somos rápidos para observar essa primeira regra, essa primeira coisa que Deus estabelece, para não ficar embriagados com vinho, e acabamos deixando de lado o outro dever, o outro chamado que Deus nos coloca, que é se encher do Espírito Santo. Então, antes da gente entrar, eu tenho 5 pontos aqui. Eu queria falar 2 coisas para você primeiramente. Primeira coisa, o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Quando nós somos cheios do Espírito Santo, não é nós que conduzimos a nossa vida, mas é a presença de Jesus em nós, através do Espírito Santo, que vai conduzir toda a nossa vida. Os nossos pensamentos, a nossa fala, o nosso toque, tudo vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Você percebe que o texto fala assim, não vos embriagueis com vinho. Você já dirigiu são? Espero que você tenha dirigido são e chegou aqui são hoje, glória a Deus. Mas você já teve a oportunidade? Se não teve, não procure essa oportunidade. Ou você já esteve perto, sabe, no pior ainda, no carona de alguém que estava dirigindo alcoolizado? Rapaz, a pessoa, ela dirige diferente. Sabe por quê? Porque sob o efeito do álcool, a pessoa dirige diferente da maneira natural, não é? E nós como cristão, às vezes a gente fala assim, não, eu quero ser cheio do Espírito Santo, quero entrar na plenitude do Espírito Santo, mas na hora de guiar a nossa vida, nós não queremos deixar ser guiada como Ele quer guiar. A gente quer guiar com o nosso controle. Então ser cheio do Espírito Santo é você permitir a Ele assumir o controle total de sua vida. A Megu me falou aqui, agora há pouco, que Deus, ele tem níveis de vontades. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Queridos, e você acha que Deus, ele vai produzir em você algum mal se você deixar o Espírito Santo guiar a sua vida? Ele não vai fazer isso. Ele sempre vai te levar, como o Salmo 23 fala, Ele vai te conduzir para pastos verdejantes, vai trazer refrigério para a sua alma, porque o que Ele tem para você é bom, é perfeito e é agradável. Todas as vezes que a Bíblia, ela coloca aqui no Novo Testamento, esse termo, ser cheio de, né, ou ser cheio do Espírito Santo, na verdade o sentido é ser controlado pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo nada mais é do que você ser controlado pelo Espírito Santo. Amém? E você precisa entender algo para a gente poder prosseguir. O reino das trevas, ele vai sempre, naquilo que ele puder fazer, ele vai escravizar. Você já conduziu um cachorrinho numa coleira? O cachorro, ele quer ir andar perto da árvore, né? Quer andar no mato, quer sair correndo, mas você está na coleira, você fala, não, você vai andar comigo. Você atravessa a rua, o cachorro vai. Você para, o cachorro para. E o cachorro fica lá, né, arranhando o chão, tentando avançar, mas você está parado, você domina. Quem é controlado por Satanás, quem é controlado pelo diabo, quem é controlado pelo pecado, na escravidão, não consegue também conduzir a sua vida sozinho, mas ele vai sempre fazer aquilo que o maligno deseja fazer. Agora, quem é controlado pelo Espírito Santo não é dessa maneira, porque o Espírito Santo, ele não te escraviza, mas ele, como, aleluias, um cavaleiro, ele vai conduzir a sua vida juntamente contigo. Ele não vai te forçar a ir a lugares que você não quer ir. Ele não vai te forçar a fazer coisas que você não deseja fazer. Então o Espírito Santo, para te controlar, ele precisa
da sua permissão, ele precisa do seu sim. Amém? A Bíblia diz em João 10:10: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Você já, por acaso, já presenciou isso aqui? Alguém bater assim, ó, e a pessoa lá de fora fala: quem é? Oi, eu sou um ladrão, eu quero entrar para levar sua televisão. Quem já viu isso acontecer? Cara, quando o ladrão entra e a pessoa está na casa, ele já entra enquadrando, sem piedade. Se for preciso, ele mata a família, os filhos, por causa de equipamentos na sua casa, por causa de valores. O ladrão veio fazer isso, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, Jesus ele falou assim em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Amém? Se você abrir a porta, ele vai entrar e vai tocar em sua vida. Outra coisa que nós precisamos entender é que ter o Espírito Santo não significa ser cheio do Espírito Santo. O Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, ele foi dado para nós e nós recebemos no momento que nós entregamos a nossa vida para Deus. No momento que você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo, ele passou a habitar dentro de você, a morar dentro de você. Mas controlar, dominar, abrir as suas asas e deixar a sua graça te envolver é diferente. Uma coisa é ter, outra coisa é ser cheio. E a igreja de Cristo, eu não digo somente a nossa igreja local, mas a maior parte da igreja na terra, ela vive, as pessoas vivem com a presença de Deus, mas não conseguem viver na plenitude do Espírito Santo, não conseguem viver sendo cheio do Espírito Santo, porque não conseguem manter a presença dele transbordando em sua vida. Porque Jesus ele pagou o maior preço de todos, que foi a sua morte. Ele se reconciliou com você, mas há um preço que nós precisamos pagar: santificação, busca, perseverança, não é? Então vamos lá para a mensagem. O primeiro ponto é que nós precisamos entender é que ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. Amém? Nós lemos Efésios, aqui no capítulo 5, e você não percebe o apóstolo Paulo ele dizendo assim: olha, não se embriague com vinho, e se você quiser, se você sentir vontade, se você desejar, o dia que você decidir, aí então você pode ser cheio do Espírito Santo. Ele está aqui para você. E quando você desejar, você pode buscar. Ele não colocou isso como uma opção na vida cristã. Embora muitas pessoas optam por viver sem andar na plenitude do Espírito, mas olhando para o texto, ele coloca como um mandamento, queridos. Sabe por quê? A nossa vida, nós somos como um recipiente, nós somos como um vaso nas mãos do Senhor. E se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, outras coisas vão encher a sua vida, outras coisas vão saturar o seu coração. Pode ser trabalho, pode ser os filhos, pode ser o esporte, o lazer. Sempre que você não desfruta de andar na plenitude do Espírito, você vai estar... E eu não estou falando isso somente em relação a coisas que são pecado, ok? O pecado, sim, alguns abraçam, mas eu estou falando de distrações que nós aderimos para nós, porque nós somos um ser que nós não conseguimos ficar quieto, nós não conseguimos ficar vazio. Sempre algo tem que estar dentro da gente, queridos.
Você pode perceber quando você não está cheio da presença do Senhor, da glória do Senhor, a sua cabeça fica a milhão pensando em uma coisa, ou então você fica atolado, preocupado com outras coisas, trabalhando, família, e você vai saturando o seu ser, até que chega um momento e fala: meu Deus, aonde o Senhor está na minha vida? Aí Ele fala: eu estou sempre com você. Mas acontece que você optou por colocar outras coisas para preencher o seu ser. Então, ser cheio do Espírito é um mandamento. Nós precisamos buscá-lo. Eu fico muito impactado de olhar para a vida de Cristo e perceber que tudo que Jesus fez, Ele não fez sozinho, certo? Nós cremos em um Deus trino, a Santíssima Trindade, certo? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como que a Santíssima Trindade ela está operando hoje? Os três, eles são onipotente, tem todo o poder, onisciente, estão em todos, conhece todos os pensamentos, e onipresente, que estão em todos os lugares. Hoje a realidade da Trindade é: o Pai está em um trono, onde sempre esteve governando todo o universo, governando o céu, governando a terra, governando o universo todo. O Filho, Jesus, a Bíblia fala que Ele está à direita do Pai, na posição de intercessor, intercedendo por mim, intercedendo por você. Toda vez que você dá uma mancada, que você comete um pecado, e você se sente incomodado, você fala: meu Deus, eu não devia ter falado, e falei, Deus, eu não devia ter feito, mas fiz, e você se posiciona diante de Deus e fala: Pai, me perdoa por este pecado. Jesus, Ele olha para o Pai e fala: Pai, eu não morri apenas por um pecado daquele homem, mas eu morri pelo pecado de toda a humanidade. Eu sou o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O Pai, Ele olha para Jesus e fala: por amor a você, por amor ao seu sacrifício, eu vou perdoar aquele filho, eu vou perdoar aquela filha. E o Espírito Santo, Ele está envolvendo, Ele está habitando em nossa vida, e Ele está pairando sobre toda a terra. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Querido, sem a presença do Espírito Santo em nossa vida, nós não somos capazes nem de nos arrepender. Sem a presença do Espírito Santo em nossa vida, você pode ter certeza que nós iremos muito e muito e muito longe da presença do Senhor, porque quem nos atrai à presença dEle é o Espírito Santo. Você está aqui nessa noite, talvez você programou a sua semana toda, falando: não, domingo, eu e minha casa vamos na presença do Senhor, nós vamos buscar a Deus, nós vamos orar. Mas você pode ter certeza absoluta, foi Ele que falou com você, foi Ele que confirmou com a sua esposa, foi Ele que abençoou esse dia para que você estivesse aqui, porque sem Ele nós nada podemos fazer. E Jesus, quando Ele estava na terra, cumprindo a sua missão, mesmo Ele sendo Deus, mesmo Ele tendo todo o poder, certo? Mesmo Ele tendo onisciência, mesmo Ele ainda poder ter a onipresença, porque essa virtude, a Bíblia fala que Ele se esvaziou, mas a hora que Ele quisesse, Ele poderia pegar o momento que Ele desejasse, Ele poderia se tornar novamente assim. Tudo Ele fez através do Espírito Santo. Quando Ele foi começar o seu ministério, Ele chegou na sinagoga, que era uma igreja. A igreja antiga era chamada de sinagoga. E Ele puxou os rolos do profeta Isaías e achou a passagem que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Então, se o Espírito Santo ele foi importante na vida de Jesus, no ministério de Jesus, ele foi importante para Jesus cumprir o propósito dele aqui na terra, você pensa que você não precisa andar na plenitude do Espírito Santo? Queridos, eu te falo uma coisa: eu não consigo pastorear se não for pelo Espírito Santo.
Eu não consigo amar o meu próximo se não for pelo Espírito Santo. Eu não consigo perdoar as pessoas se não for pelo Espírito Santo. Eu não consigo perseverar na caminhada de fé se não for pelo Espírito Santo. Ele é necessário para nós. É por isso que Paulo, ele coloca essa palavra, sabe, como uma declaração de dever: enchei-vos do Espírito. Segundo ponto é que ser cheio do Espírito Santo é uma bênção para todos. O Espírito Santo hoje, rapaz, se você tivesse vivido um tempo de Davi, talvez você não teria sentido aquilo que você já sentiu hoje. Se você tivesse vivido um tempo de Moisés, talvez nem vivo você estaria, por causa da nossa rebeldia. A Bíblia diz que os heróis da fé, os homens da antiguidade, eles desejavam poder ter o privilégio que hoje nós temos. E sabe o que machuca um pouco? É porque tudo que é dado de graça nem sempre é valorizado. Tudo que é dado de graça nem sempre é valorizado. Não são os testemunhos de famílias que têm posses, famílias que têm riquezas, que o pai pode dar um carro zero para o filho quando ele completar 18 anos, que o pai pode dar a chave do apartamento para a filha quando ela completar 18 anos e decidir constituir família. Mas o pai e a mãe com sabedoria fala: eu não vou te dar um carro, porque se eu te dar, você não vai entender o valor e você vai desprezar. Agora, quando você rala, sabe, quando você paga um preço, rapaz, você pode comprar o carro mais antigo que for, como eu comprei o meu. Irmãos, eu sou de 1982 e eu já inserei um Fusca 1972, 10 anos mais velho que eu, e eu estava lá, os vizinhos às vezes com um carro novo encerando, e eu encerando um Fusca, porque eu sabia o preço que foi pago. Para eles talvez era preço de banana, mas para mim, naquele momento em minha vida, rapaz, era o meu rim, e eu cuidava daquilo. A presença de Deus, por ela ser liberada de graça, às vezes nós não valorizamos, e isso entristece a Deus, porque Deus, ele não fez a obra dele para que a gente esnobasse. Irmãos, e como machuca o coração daquele que te presenteia com algo que lhe custou um alto preço e você esnoba. Nós, seres humanos, isso acontece conosco, não é? Você dá algo precioso, algo às vezes que você abriu mão de comprar para você, mas comprou para os seus filhos, comprou para sua mulher, e às vezes a mulher fala: isso aí tá bom, obrigado, e guarda no guarda-roupa. Você fala: você não sabe tanto de zangueô que eu fiz para comprar isso para você. É claro que você não fala, mas você fica triste, não é? O Espírito Santo é a mesma coisa, e muitos têm esnobado somente por ele ser dado gratuitamente. Amém? Então, ser cheio do Espírito Santo é uma bênção que ela está disponível para todos. Queridos, eu não tenho medo de errar naquilo que eu estou afirmando para você. A mesma presença de Deus que eu posso sentir, você também pode. O mesmo ambiente de glória que nós podemos entrar, você também pode. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um missionário, você não precisa, ser um cantor, você não precisa de nada para sentir a presença e a glória dele. Você só precisa desejar, porque quando você deseja, ele vem te envolver. O Espírito Santo, ele não faz distinção de gêneros. Ele não vem de uma forma mais impactante, na vida de um homem, porque o homem ele é movido pela razão, ou então ele não vem de uma forma mais marcante na vida de uma mulher, porque a mulher ela é mais emocional, ela se abre mais para Deus. Não, o Espírito Santo, ele não faz exceção.
A Bíblia diz assim: aquele que tem sede, vem em mim e beba de graça a água da vida. Se você tem sede, não importa o seu gênero, não importa a sua posição eclesiástica, não importa as suas posses, se você desejar, Ele pode envolver a sua vida e te marcar de uma maneira muito especial. Terceiro ponto é que ser cheio do Espírito Santo requer que eu me deixe ser enchido. Amém? Ser cheio do Espírito Santo requer que eu me deixe, que eu permita com que Ele me encha. A presença de Deus, ela é uma fonte que não se acaba, é inesgotável. Tem uma canção que tem tocado ultimamente que fala: uma vida é pouco para te amar, me dá a eternidade. Irmãos, uma vida nessa terra é muito pouco. Hiroshi, olha o tamanho do sistema solar, o que nós somos. Olha o tamanho do universo, o que o universo é. Tudo criado por Deus. E você acha que você vai se tornar doutor em divindade com 10 anos de caminhada? Que você vai conhecer tudo dele ao ponto de falar: não, eu já estou basto, já estou cheio. Não, querido. Cada vez que você chamar Ele, Ele vai se manifestar a você de uma maneira diferente. Mas isso precisa com que você permita com que Ele te encha. Daqui a pouco nós vamos falar sobre como que nós podemos ser cheios do Espírito Santo na prática. Mas isso vai requerer de nós decisão. Se a gente não decidir, nós não seremos. Não é uma coisa que é feita pela vontade única de um ser. Precisa dos dois. Dele já tem o sim, dele já tem um amém, e de você. Se você perguntar para o Espírito Santo hoje: Espírito Santo, o Senhor realmente quer transbordar em minha vida? Realmente o Senhor quer fazer tudo isso que esse homem ali está me falando? Ele vai te falar: sim, eu quero. Com todos. Com todos. Mas agora Ele pergunta para você: e você quer? E você está disposto? E você tem desejo? E você quer provar? A resposta mais importante não é da parte de Deus, porque Ele é imutável. A resposta mais importante, mais preciosa, é a resposta do homem. Quarto ponto: ser cheio do Espírito Santo é uma atitude diária. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo é uma atitude diária. Amém? Quantos dirigem? Levanta a mão aí. Deixa eu ver quantos dirigem. Ok? Eu tenho certeza, a não ser que você não tinha condição, mas na primeira semana que você comprou o seu carro, você passou num posto e falou: Mantan, enche até transbordar. Falou ou não falou? Né? Ou então você foi lá, né, no selfie lá e falou: não, deixa que eu coloco aqui. Aí você vai, aí parou a bomba, aí você puxa o gatilho, aí parou, até a gasolina cuspir para fora. Fez isso ou não fez? Eu sei que você fez. Agora a minha pergunta é: essa gasolina que você colocou lá, ela durou para você a vida inteira? Você está usando ela até hoje? Com certeza não. E o que você faz para o seu carro continuar se movimentando?
O que você faz para o seu carro continuar, sabe, atendendo às suas necessidades? Semanalmente, você procura um posto de gasolina e você coloca mais gasolina. E aquele nível depois vai acabar. E você vai voltar e vai colocar mais, certo? Aí você vai pensar assim: eu acho que Deus não quer que a minha vida ande, né? Não, não é. É porque você não abasteceu. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma atitude que ela é diária. Queridos, por favor, entenda. Se você deixar para ter uma vida com Deus apenas nos domingos, cara, sabe o que eu penso quando uma pessoa ela vive de domingo a domingo? Tipo assim, busca Deus só no domingo. Eu imagino como se a gente fosse uma equipe médica, aí entra a maca. Daí a gente vem com aquele desfibrilador, é isso que fala? É isso? Eu não sei o nome dessas coisas não, né? E a pessoa vem, ele tem uma parada cardíaca, Aí o pastor fala, não, traz aqui, vamos orar, a igreja adora, ora, puf, voltou, a vida voltou, glória a Deus. Aí a pessoa vai para casa, mas acaba já de novo, quase falecendo. Aí chega no final de semana, não, alguém me leva para a igreja, por favor, alguém me empurra, porque a pessoa ela está sempre nesse, entre a vida e a morte, Agora, quando você busca Deus constantemente, o domingo é só um up daquilo que Deus já tem derramado sobre a sua vida, queridos. Sabe, ontem eu estava vendo alguns stories, e eu olhei os stories dos jovens, cara, voltando de um passeio que eles fizeram. E eu falei, a Luana falou, pai, era 1h da tarde, nós vamos lá naquela cidade, lá ver aquelas casas japonesas e tal. Eu falei, filha, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, vocês têm célula? Não, pai, tá todo mundo aqui, e a gente vai fazer a célula, sei lá, no caminho mesmo, não sei. Aí eu falei, então tá bom, vai, vamos ver o que dá. Aí eles foram, e quando eu comecei, aí eu vi o story deles voltando, tipo assim, cara, eu queria estar naquele carro com vocês. É sério, eu vou confessar que eu queria estar ali, porque o negócio tava bom. Eu não sei como que a Luana dirigia, cara. O pessoal tocando violão dentro do carro, sabe? E cantando, adorando ao Senhor. Hoje para eles estarem aqui adorando foi só um up. Eles não sentiram falta, não, eu preciso, tá? Porque eu tô quase morrendo, eu preciso adorar, eu preciso entrar na presença do Senhor, não. Foi só um up daquilo que eles já estão vivenciando. Faça isso você também. Não espere uma palavra de domingo para ser combustível necessário para a sua semana toda, porque isso não existe. A palavra de hoje é como maná. Sabe como que funcionava o maná antigamente? Deus ele mandava o maná durante 6 dias na semana, de domingo até sexta-feira. E Deus falava assim, olha, de manhã, certo? Vocês saiam e colham o maná, que é o pão que desce do céu. As pessoas iam e colhiam aquele maná. Só que aí tinha uns engraçadinhos que pensavam assim, quer saber, amanhã eu quero dormir até mais tarde. E o maná ele só podia ser pego de manhã, porque quando o sol ficava forte já derretia tudo. Então quem pegou, pegou, quem não pegou não tinha mais. Aí, queridos, teve uns espertos que falaram, não, quer saber, amanhã eu quero acordar meio-dia e eu vou pegar a porção de hoje e de amanhã, tá aí sobrando aí, eu vou pegar. Pegaram. No dia seguinte, quando foram abrir o pote de maná, estava tudo cheio de bicho. Só que é interessante que no sábado, que era um dia que era considerado como um dia santo, um dia separado para Deus, eles não podiam trabalhar, eles não podiam nem sequer pegar maná. E Deus falava assim, vocês vão pegar de domingo até quinta-feira o maná, a porção de um dia. Se pegar para 2, no outro dia vai amanhecer cheio de bicho. Só que na sexta-feira vocês peguem porção dobrada. Vocês peguem para sexta e vocês pegam para o sábado. E se a pessoa tivesse maná de quarta para quinta, apodreceria. De quinta para sexta, apodreceria. Mas de sexta para sábado, o maná estava fresco. Isso foi sombra. O Antigo Testamento está recheado de sombras daquilo que seria o novo. O maná hoje para você, queridos, é isso aqui, a palavra de Cristo.
Pastor, eu me sinto fraco na fé. Claro, você só quer comer no domingo. Pastor, eu estou sentindo como se tivesse desnutrido. Pois é, você só quer orar no domingo. Tenha uma vida com Deus, queridos. Olha, nós somos instrumento de Deus pela misericórdia e graça do Senhor, mas não existe toque mágico. Eu não tenho uma varinha de mágico que você fala, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu toco e pim, foi cheio. Não. Tudo isso vai ser resultado de uma sede, de uma renúncia, de uma santificação diária. Você percebe que, não que nós olhamos ao nosso redor, mas você já percebeu que parece que tem pessoas que é mais fácil sentir a presença. Parece que tem pessoas, queridos, que quando o violão dá a primeira nota, a pessoa já já começa já quase a orar em língua estranha ali. E você, quando está acabando o louvor, você fala, oh glória, aleluia. Aí o louvor para, Megume sobe e fala, poxa, agora que eu estava esquentando. Por que essa é a diferença? Simplesmente por causa da constância da busca. Viva na presença dele todos os dias. Ele está presente sim com você, mas busque ele todos os dias. É necessária uma busca diária. Eu olho aqui para o livro de Atos. Se você estiver anotando, anote essas 3 referências que eu quero te passar. Atos capítulo 2, versículo 4, Atos capítulo 4, versículo 8 e Atos capítulo 4, versículo 31, amém? Essas 3 passagens, ela fala sobre o apóstolo Pedro. E você percebe que em todas elas fala, e foi cheio do Espírito Santo, e foi cheio do Espírito Santo. Até mesmo os apóstolos, o Pentecoste, ele foi um start. O Pentecoste foi um momento onde Deus virou a chave e falou, tá valendo agora, a graça está sendo derramada, vai, pega aí. E as pessoas se encheram naquele lugar, 120 pessoas transbordaram. Mas depois, né, eles foram ali vivendo, aí chegava um momento, e Pedro cheio, e todos foram cheios. Querido, isso mostra que até os apóstolos, eles foram reabastecidos com a glória, com a Shekinah, com a presença do Senhor, porque eles eram instrumentos. Além de ter essa presença gloriosa para a vida deles, eles ainda tinham que derramar sobre as pessoas, e aí era mais difícil ainda. É por isso que eles precisavam viver em plenitude e viver cheio do Espírito Santo. Cara, eu quero te falar algo. Olha, eu amo, sabe, estar ministrando sobre as pessoas e vendo as pessoas sendo tocadas pelo Senhor, a glória do Senhor envolvendo, é tremendo. Mas eu te falo, queridos, quando isso está acontecendo, e se você está sendo abençoado, sabe, através de uma ministração de nós como servos de Deus, pode ter certeza, queridos, nesse momento a glória também está vindo sobre nós. Irmãos, é uma coisa fascinante, é uma coisa tremenda quando o Espírito Santo vem e ele fala, eu quero falar com essa pessoa. Irmãos, a primeira pessoa abençoada neste momento sou eu, porque é tremendo, é como um canal. Amém? Então Pedro, ele tinha uma constância de busca. Você percebe na vida de Jesus, quantas e quantas vezes Jesus se retirava para orar. Qual será que era a oração de Jesus? Sabe que Jesus, quando ele se retirava para orar, ele ia para lá e falava assim, pai, eu não aguento mais essa humanidade não, esse plano seu aí é furado, é melhor o senhor acabar com todo mundo. Não, querido, você acha que ele entrava lá para falar, pai, olha, me ajuda porque está difícil? Não, ele entrava para manter o relacionamento que ele já tinha com o Pai. Nós precisamos aprender a vivenciar isto. Amém? E o quinto e último ponto é que ser cheio do Espírito Santo resulta em atitudes transformadas.
assustar muita gente quando vocês forem para o Brasil. Vai assustar muita gente. As pessoas vão olhar e vão falar: mas vocês estão assim? Nunca imaginei. Nunca imaginei que você não falaria mais palavrão. Nunca imaginei que você não faria mais isso ou aquilo. Nunca imaginei que você fosse ter essa atitude. Como que Deus te mudou? Você vai assustar muita gente quando você chegar lá no Brasil, porque o Evangelho está transformando vocês. O Espírito Santo está transformando vocês. A gente às vezes senta o pau, não é? Na vida de Saul, porque ele teve as mancadas dele, ele se desvirtuou. Saul não é um exemplo muito bom para a nossa vida. Mas uma coisa que me chama a atenção na vida de Saul foi que quando ele foi ungido por Samuel, Saul estava atrás dos jumentos do seu pai, que tinha se perdido. Olha só a história para você entender que coisa interessante. O jumento do seu pai tinha se extraviado, e o pai falou: ô Saul, vai lá procurar os jumentos. Não sei onde está, vai lá procurar, leva esse servo com você. Eles foram, começaram a andar as cidades e procuraram, não acharam nada. Até que o servo falou assim: olha, eu sei de um lugar aonde tem um homem de Deus que ele é profeta. Se a gente perguntar para ele, ele vai falar. Ele vai falar para a gente. Saul olha para ele e fala assim: mas a gente não tem nada. Até naquele tempo já era costume, sabe, oferecer uma oferta como forma de gratidão. E Saul falava: eu não tenho nada. E o servo falou: não, mas eu tenho aqui um pouquinho de prata e vai dar para receber. E nesse tempo, o povo de Israel já estava pedindo um rei. E Deus já tinha falado para Samuel: não fica bravo com o povo não, vamos dar um rei para eles. E Deus falou: vai vir um homem chamado Saul, ele vai estar atrás das jumentas, e você unge ele como rei. Samuel teve um encontro com Saul, passou uma noite juntos, conversando, comeram juntos. E Samuel pega e unge Davi como rei. E ele fala assim para Saul, fala: você vai até tal cidade, e quando você chegar lá, você vai encontrar um grupo de profetas que vai estar profetizando, e você também profetizará. E então você se tornará um novo homem. Queridos, o Espírito Santo será que eu posso falar isso? Chamar ele de ansioso? Ele apressado? Será que eu posso falar isso? Não sei, mas talvez a paixão que ele tem de nos tocar. Até Pedro, quando ele estava na casa de Cornélio, Cornélio falou: Pedro, fala aí, nós estamos aqui para te ouvir, toda a família. E Pedro falou: então, Jesus veio, ele nasceu da Virgem Maria, foi um homem que fez muitos milagres, me chamou para ser apóstolo, eu estou aqui para te dizer que ele morreu por você, que ele morreu por seus pecados, e ele fez muitos milagres e tal. E quando Pedro estava falando, e Pedro ia chegar ainda no momento do Pentecoste para contar como foi, o Espírito Santo, irmão, já botou para quebrar ali naquela casa, e já derramou a sua glória, e todos foram cheios. Eu percebo que quando há sede, o Espírito Santo fala: não, eu não posso perder essa oportunidade, é agora. E ele invade, ele toca. Saul, quando ele saiu da presença de Samuel, e ele estava indo para a direção daquela cidade, a Bíblia diz que no caminho o Espírito Santo já veio sobre ele. Ele começou a profetizar, e ele se tornou um novo homem. Deus, ele deu um nome para esse ministério: Aliança da Restauração. Ele não estava falando, quando revelou esse ministério ao nosso coração, de uma restauração na família. Ele não estava falando de uma restauração na aliança do casamento. A aliança da restauração que Deus bradou em nosso coração, e esse é o propósito que nós estamos vivendo e buscando, é restaurar a comunhão que foi quebrada no Éden, a comunhão da visitação, a comunhão de quando o homem podia ouvir o Senhor nosso Deus. Através de Jesus, esse Éden tem sido restaurado. Através de Jesus, você está sendo transformado pela presença do Espírito Santo.
Abra comigo aí no livro de Efésios, do capítulo 5, bem onde nós lemos. Só que agora eu quero que você leia comigo o versículo 19 e 21, amém? 19 ao 21. Aqui tem 4 coisas que acontecem com os filhos de Deus quando se tornam cheios do Espírito. 4 coisas que acontecem com o servo de Deus, o filho de Deus, quando são cheios do Espírito. Isso se manifesta através de atitudes transformadoras. Olha o versículo 19. Versículo 19 fala assim: cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, e louvando ao Senhor com o coração. Deus, ele restaura a comunhão. A comunhão. Irmãos, sabe, é triste, é muito triste, mas nasceu já uma categoria de pessoas que elas não se consideram desviados, mas são pessoas que se consideram desigrejados, e isso é triste, porque viver em igreja, ser igreja, não é ser só um. Quando eu estou com a minha família, eu sou igreja, mas quando nós estamos aqui, nós somos igreja também. O Espírito Santo, ele restaura a comunhão. Por isso você não consegue, quando você é cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir viver isolado, porque sempre vai ter alguma vida sedenta, para que você derrame Jesus sobre ela, para que você transborde Jesus sobre ela. Então Deus, ele vai restaurar a comunhão. Outra coisa que Deus, ele vai restaurar é a adoração. Amém? Nesse versículo fala que as pessoas iriam cantar com salmos. Então a adoração é restaurada. Queridos, cantar sem o Espírito Santo é muito difícil. É muito difícil. Cantar sem o Espírito Santo, a gente canta assim. E olha, e canta. E como o amigo meu falou, canta internamente. Agora, quando você canta com o Espírito Santo, no Evangelho de João fala que ele é o Espírito que glorificaria a Cristo. O Senhor, ele diz em sua palavra que ninguém sem o Espírito Santo conseguiria dizer Jesus é o Senhor. Então o momento que você glorifica, o momento que você adora Jesus, quem está mexendo com você para fazer isso é o Espírito Santo. Em Apocalipse a gente vê uma junção de adoração. A noiva e o Espírito olha para o céu em um ato de adoração e começa a dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele é o amigo do noivo, que prepara a sua noiva para o encontro. Outra coisa que Deus, ele restaura e transforma quando nós somos cheios do Espírito Santo é a nossa gratidão. Deus, ele restaura a nossa gratidão. Versículo 20: por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, quando você não tem o Espírito, você é insaciável. Quando você não está na plenitude do Espírito Santo, você é insaciável. Ah, eu preciso de um sapato. Cara, mas você tem 10 sapatos no seu armário e você quer mais um. Eu preciso de uma roupa nova. Tem roupa que você nunca usou ainda. Ah, mas eu preciso. Sabe por que você fica insaciável? Porque está faltando plenitude do Espírito. Porque quando o Espírito Santo, ele vem e você tem plenitude, você agradece pelo básico que você tem. O básico dos básicos. Você come o arroz com ovo, ou, né, como já foi comido já, arroz, maionese e atum, dando graças a Deus.
a gratidão ela entra em seu coração. E no versículo 21, quando você está vivendo em plenitude com o Espírito Santo, você carrega consigo humildade. Sujeita-se uns aos outros por temor a Cristo. Humildade, sujeição. Amém? E não confunda humildade com falta de identidade. Humildade é diferente de falta de identidade. Eu preciso ser um servo humilde, mas eu tenho que entender a minha identidade. Eu tenho que entender que se o Senhor me colocou aqui para ministrar sobre a sua vida, é porque Ele me escolheu como servo para servir a Ele e a você, para ser instrumento de Deus em sua vida. Eu não posso subir nesse altar. Já pensou? Você estivesse ouvindo a mensagem hoje, eu falando assim: olha, irmãos, na verdade nem eu bem sei porque eu estou aqui, né? Eu não tenho muita coisa para te oferecer não, mas a Bíblia está aí, vamos estar lendo. Cara, você fala: meu, então você precisa saber quem você é em Cristo. Você precisa saber a identidade de filho. Eu amo o livro de João no capítulo 1, que fala assim: ele veio para que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder. A todos que receberam a Jesus, o Pai outorgou poder, através do Espírito, para serem feitos filhos de Deus. Então você tem a unção, você tem a graça, você tem o poder de Deus sobre a sua vida, através do Espírito Santo. Mas você não pode pegar esse poder e pisar nas pessoas também. Você não pode pegar esse poder e humilhar os outros filhos de Deus. Você precisa pegar esse poder e ser canal de Deus com humildade, ajudando e sabendo a sua identidade. Amém? Glórias a Deus. Muita coisa? Não? Está comigo ainda? Então vamos lá, recapitulando. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo é um... Ah, bom. Gri. Segundo, ser cheio do Espírito Santo é uma bênção para todos. Ser cheio do Espírito Santo requer que deixemos ser enchido. Ser cheio do Espírito Santo é uma atitude diária. E ser cheio do Espírito Santo vai resultar em atitudes transformadoras. Amém? Eu tenho uma ilustração aqui para você. Por isso que eu não aconselho você sentar no fundo da igreja, porque nesses momentos você quase não enxerga. Amém? Olha aqui. Isso aqui são copos, certo? Mas para você entender, isso aqui são vidas, certo? Aqui tem 4 tipos de pessoas que elas estão na igreja. Uma delas é você. Uma dessas pessoas com certeza vai ser você. O que o Espírito Santo é primeiramente? O próprio nome o declara, ele é santo. O Espírito Santo é um Espírito Santo, ou também chamado como Espírito da santificação, Espírito santificador. O Espírito Santo, quando ele passa a habitar, ele começa a derramar a sua plenitude sobre a vida de uma pessoa, queridos, ele não vai se conformar em deixar uma pessoa vivendo na prática contínua do pecado. Ele não vai. O Espírito Santo, quando você começa a andar em plenitude,
você começa até realmente, isso que as pessoas elas falam, eu não gosto dessa palavra, mas eu entendo o que você fala. Eu me senti incomodado pelo Espírito Santo. Na verdade, você não está incomodado, você está sendo tocado. Só que porque você ama o pecado, isso te traz incômodo. E faz parte da libertação isso. Porque se você não se incomodar, você vai sempre viver preso. Então, o Espírito Santo, ele não consegue viver em plenitude em uma pessoa que ela está suja com o pecado. Pastor, mas e você não peca? Sim, eu peco. A própria palavra de Deus fala que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso e ainda tenta fazer Deus ser mentiroso. Uma coisa é você cometer o pecado, outra coisa é você decidir viver na prática do pecado. Você percebe que para a palavra pecado, Deus ele sempre usa duas palavras. Em Isaías 59 ele fala: a mão do Senhor não está encolhida, para que eu não possa salvar, nem meus ouvidos estão tampados, para que não possa ouvir a sua oração. Mas os vossos pecados e as vossas iniquidades, duas coisas distintas. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é fugir do propósito de Deus, é ferir o coração de Deus através de atitudes. Isso é pecado. O que é iniquidade? É saber que pecado é pecado, mas mesmo assim decidir deliberadamente continuar vivendo na prática desse pecado. Aí a pessoa ela fica desta maneira, impregnada com o lamaçal do pecado. E como o Espírito Santo vai ser derramado sobre uma vida de uma pessoa que ainda deseja viver dessa forma? Ele é precioso, ele não transborda. Portanto, se você quer provar a plenitude do Espírito Santo, esteja disposto a deixar Deus te confrontar, a deixar Deus bater de frente com as coisas que você faz e não agrada a Ele. E saiba de uma coisa, Ele vai exigir mudança. O Evangelho ele diz assim: venha a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Ai Deus, que bom, que alívio saber que eu posso contar que eu tenho um Deus que me ama. Amor de Deus. Só que quando você vem, Ele vai falar: você veio, mas ficar aqui assim, você não vai ficar. O segundo tipo de pessoa é essa aqui, que diferentemente do primeiro, você vê aqui a cor, um está sujo, o outro está branquinho, está limpo. São pessoas que vivem na presença do Senhor, já foram perdoados, já foram purificados, já deixaram o pecado e elas se libertaram pela graça do Senhor. Mas algumas coisas entraram aqui, são as preocupações. Querido, cuidar, se preocupar com a família é pecado, sim ou não? Responda, igreja. Não, certo? Mas amar a família mais do que a Deus é pecado, sim ou não? Sim. Você percebe? Descansar é pecado? Não. Até Deus descansou. E a gente quer trabalhar igual louco fazendo zangueô, né? Até Deus descansou. O Senhor fez tudo em 6 dias, no 7º descansou. Falou: não, agora chega, deixa eu descansar. Mas viver: Deus, eu não vou para a igreja não vou te buscar não, porque eu estou cansado. Você vai estar assim, sem pecado, mas cheio de ansiedades, desejos, preocupações, que não vai ter espaço para Deus. Aí Deus ele pega e fala assim: eu quero derramar sobre a igreja, eu vou derramar sobre esse. Não, esse não vai dar, porque
Ele ainda não quer. Eu já tentei, já toquei ele várias vezes, mas ele ama mais o pecado que a mim. Não, esse não. Eu vou derramar sobre a minha igreja, vou derramar sobre a minha igreja, vou derramar sobre esse. Não, esse está muito cheio de outras coisas. Ele está limpo, já está lavado. Se a trombeta soar, ele vai subir, ele vai entrar no céu, ele está salvo. Mas para viver aqui em plenitude, não dá, porque tem muitas coisas. Há uma lei que fala que 2 corpos não conseguem ocupar o mesmo lugar, não é? A própria ciência fala isso. Por isso que quando você vai se encher do Espírito Santo, cara, vai ter que drenar algumas coisas aí. Pastor, o pecado... Não, pecado é se arrepender, pedir perdão, confessar, deixar e alcançar misericórdia e bora pra frente. Ah, pastor, mas não é pecado, eu só estou preocupado, eu só estou ansioso, tem muitas coisas, eu não estou tendo tempo. Querido, não vai ter como fazer 2 coisas. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. O terceiro tipo de pessoa é esta. Olha só. Não está no pecado, não está cheio de coisas. Esse aqui eu quero dar um nome para ele. Sabe quem que era essa aqui? Essa aqui era a Marta. Jesus foi na casa dela. Lembra dela? Maria, quando ele foi lá, sentou nos pés do Senhor. E Marta correndo, falou assim, e ainda reclamou. Jesus, não te incomoda que a tua irmã não me ajuda? Jesus falou, olha, você está sobrecarregada. Essa aqui é a Marta. Aí tem esse aqui. Esse aqui, ele não está sujo, ele não está cheio de preocupações, ele tem tempo. Mas tem uma coisa, ele não tem decisão de querer ser cheio. Não está no pecado, não está embaraçado com as coisas dessa terra, mas ele está sossegado. Não quero. E como que ele fica? Com a boca virada para baixo. Deus, ele passa sobre a igreja e fala, cara, eu queria muito, mas desse jeito não vai dar. Deus, ele para na Marta e fala, Marta, o dia que você decidir parar um pouco, eu venho. Deus, ele vem para esse e fala, você tem tudo, você tem tudo. E ele tenta derramar. A água bate, mas não entra. Porque a decisão foi negativa. Nós estamos aqui quebrando alguns tabus sobre o Espírito Santo. E um dos tabus que eu quero te falar, pela palavra de Deus, é que para ser salvo, você não precisa estar transbordando. Para ser salvo, você só precisa se arrepender, pedir perdão, confessar a Deus. Você alcança a salvação. Mas viver uma vida em plenitude, em alegria, aonde a vida cristã não vai ser um peso para você, mas vai ser um motivo de alegria, envolve decisão. E a outra pessoa que eu quero declarar, esse aqui é você. Amém? Esse aqui é você. Ele está limpo, ele está vazio de preocupações, ele está decidido e disponível para o Senhor. O Espírito Santo, ele vai passando nas fileiras, você não tem como. Enquanto você não se esvaziar, não consigo. Você não quer, que pena, mas você está disponível. E o Espírito começa a encher. Aí a pessoa começa a adorar, o Espírito vem. Aí a pessoa ouve a palavra, aí o Espírito vem. Aí a pessoa fala, Deus, agora já entendi, agora eu quero me derramar, eu quero a tua presença gloriosa. O Espírito vem então e transborda. E olha que coisa interessante, é que você não consegue enxergar daí, mas esse que transbordou, de uma certa maneira, ele tocou até esse aqui que não conseguiu. Aí esse aqui fala,
Mas por que que ele consegue? Por que que sobre mim não vem? Enquanto você decidir amar o pecado mais do que a Deus, não tem como viver em plenitude. Olha, eu estou sentindo a unção desse cara, sabe? Quando eu estou adorando perto dele, eu sinto a glória de Deus que emana dentro dele, mas dentro de mim eu não consigo. Por quê? Você está cheio. Quando eu estou perto desse rapaz, desta mulher, deste homem, eu sinto a presença dele, mas não como ele. Por quê? Porque você não quer. E esse aqui que aceita, ele não somente se alimenta, mas ele se torna um canal de Deus para todos aqueles que estão à sua volta. Só que isso não é um toque de mágica. Isso não é uma oração única, aonde eu faço uma declaração e você recebe pronto. Eu tenho certeza de uma coisa e eu quero te falar hoje. Podemos orar por você e você sair daqui carregado pela glória de Deus. Mas se você não manter essa chama acesa, domingo que vem você vai estar sentado nessa cadeira da mesma maneira. Está entendendo? Então, queridos, faça essa aliança com Cristo, faça essa aliança com o Espírito Santo e decida viver dessa maneira. Algumas coisas vai mudar? É claro que vai. Ele vai te fazer um homem novo, vai te fazer uma nova mulher e vai transformar a sua vida. O processo, eu vou te falar, não é fácil, né? Eu amo quando Deus ele chama Jeremias e fala: Jeremias, quero falar com você. Jeremias fala: Senhor, estou aqui, irmãos, misericórdia, é quase 9 horas da noite, aguenta aí. Jeremias, quero falar com você. Jeremias fala: Senhor, fala. E Deus ele fala: vai e desce a casa do oleiro, e ali eu falarei contigo. Quando ele chega à casa do oleiro, ele começa a olhar o oleiro trabalhando no barro, e ele fala: esse é você? E aquele sou eu. E quando o oleiro começa a trabalhar, queridos, quando você começa a trabalhar no barro, você vai apertando, você vai moldando a argila, aí você vai sentindo algumas pedrinhas, sabe? Aí o que você faz? Ô argila, deixa eu tirar essa pedra. E tira. Aí depois você começa a maciar aquela argila, porque ela tem que estar bem sovada para poder fazer um bom barro, fazer um bom vaso. E qual que é o processo? Eu te amo tanto. Como você é escurinho, como você está lindo, argila. Não, qual que é o processo? O oleiro pega aquela argila e amaceta, e amaceta, e amaceta. Pastor, domingo passado a pastora Michele pregou uma palavra que meio que não desceu aqui, foi muito dura. Simplesmente o oleiro falando contigo. Você está entendendo como que é o processo de Deus? Mas vai valer a pena, porque quando você enxergar a obra de Deus concluída, você vai olhar para trás e fala: cara, que transformação que Deus fez em minha vida. E você vai se alegrar. Amém? Glória a Deus. A intenção hoje aqui não é fazer algo milagroso com você. Eu quero orar com você, abençoar a sua vida. Mas o principal ponto da mensagem que Deus ele trouxe para o nosso coração, e você precisa sair daqui entendendo isso, é que viver em plenitude não vai depender apenas do hoje. Depende do hoje, se você entendeu essa mensagem, carregar ela para o resto da sua vida e constantemente buscar a Cristo. Amém? Glórias a Deus. Vamos passar um momento de adoração. Você tem ainda mais alguns minutos para o Senhor? Amém? Aleluias.
Doce, querido Espírito Santo. Pode vir, Gabriel, Natan. Aleluias. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Esse é o momento aonde você vai responder a Deus, porque o Senhor, Ele já falou com você, e agora Ele está olhando para o seu coração e te perguntando: e aí? E agora? O que você decide? Qual é a sua escolha? Não importa a maneira que você está até agora, se você se sente sujo pelo pecado, se você se sente como um prisioneiro escravizado, Ele pode te libertar hoje. Se você está como Marta, cheio de anseios, preocupações, saturado com coisas deste mundo, e você deseja colocar um basta nisso tudo, Ele também pode te tocar hoje. E se você está com a vida, sabe, glória a Deus, limpo, sem preocupações, mas até hoje a sua decisão foi: não, Senhor, eu não quero. Mas hoje você decide: Deus, eu mudei de ideia e eu necessito dessa virtude. Não importa a maneira que você está, a única coisa que Deus, Ele precisa é da resposta do seu coração. Da resposta do seu coração, amém? Eu quero orar com você. Se você quiser vir até aqui à frente para facilitar, para a gente estar orando junto, quero ser instrumento de Deus em sua vida, te abençoar, repartir contigo aquilo que o Senhor tem nos entregado. Oh, Espírito Santo, Pai, tudo aquilo que está aprendendo, Senhor, ainda, as incertezas do coração, as dúvidas, o medo, a vergonha, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, eu declaro que o teu povo nessa noite, ele está livre para escolher, meu Pai. No nome de Jesus, Deus, sela agora este ambiente com a tua presença gloriosa. Sela, Senhor, esta igreja com a tua presença gloriosa, Senhor. Oh, amado Espírito Santo, e venha, Senhor, a Deus, fluir sobre cada vida, em nome de Jesus. Pastor, como que eu vou fazer isso? Comece fechando os seus olhos, deixando de lado a sua vergonha, deixando de lado o seu medo, e falando para Deus o que você deseja falar. Deus, Ele não procura uma oração polida, não. Ele procura um coração sincero. Por isso, fale com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Se você quiser cantar com um grupo, cante. Oh, Jesus. Aleluias.